Ao iniciarmos um novo ano, um novo trimestre de estudos das lições da Escola Sabatina, de estudo na Bíblia, eu quero cumprimentar todos os irmãos, desejar um feliz 2023, que 2023 seja um ano de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais, de saúde, de alegrias, e especialmente de preparo, irmãos, de preparo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de ensino, de estudo da Bíblia. Quero que vocês sejam felizes neste ano. O Senhor acompanhe cada um de vocês, dos seus filhos, dos seus netos, da família e da igreja. Que Deus abençoe a todos. Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre administração. Administradores fiéis à espera do Mestre. Esse é o título da nossa lição, da lição do trimestre. Antes de passarmos ao estudo da primeira lição, eu quero considerar um pouco sobre o tema do trimestre. Olha, irmãos, na Bíblia nós encontramos orientação para a nossa vida, para os diversos aspectos da nossa vida. Para o cuidado do nosso corpo, para o cuidado da nossa saúde. Encontramos recomendações sobre alimentação, descanso, trabalho, sobre nossa atividade mental, sobre nossas atividades espirituais, nossas práticas espirituais. A gente também aprende sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Aprendemos na Bíblia sobre o Evangelho da salvação, e como devemos participar do Evangelho da salvação. Primeiramente, nos apropriando dessa salvação, e depois divulgando, pregando esse Evangelho de salvação. Mas a Bíblia também, irmãos, fala sobre o aspecto material da nossa vida, sobre os recursos financeiros. E aí é estranho, irmãos, falar, mas a Bíblia fica falando sobre dinheiro. O dinheiro não é uma coisa muito material demais? Veja, irmãos, a Bíblia tem 31.100 versículos. Desses versículos, 2.000 tratam de recursos financeiros, algum tipo de recurso financeiro, de bens, de patrimônio, de relacionamento com os bens. Portanto, irmãos, a Bíblia apresenta o dinheiro e o trato com o dinheiro, a administração do dinheiro e dos bens como algo muito importante na nossa vida. Nós devemos, então, administrá-lo conforme a instrução divina. O texto de Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias das suas rendas. Veja o que está falando, irmãos, os nossos bens, os nossos recursos, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio deve servir para honrar a Deus. Deus provê, irmãos, o dinheiro para que a gente possa atender às nossas necessidades materiais. Veja aí, quais são as nossas necessidades materiais? Nós devemos atender à nossa subsistência, a casa, a comida, o vestuário, os serviços de saúde, os seguros, mais ainda a nossa formação acadêmica, a nossa formação de patrimônio, a nossa poupança, a nossa previdência, que vai cuidar dos tempos da nossa aposentadoria, o nosso lazer, as férias, as viagens. Veja, irmãos, tudo isso depende de dinheiro. E nós devemos administrá-lo com o que se chama hoje inteligência financeira. Você já deve ter ouvido no rádio, na TV, ter visto na TV, cursos de educação financeira, cursos de administração financeira da vida, não de empresas, mas administração pessoal. Mas não somente para as nossas necessidades materiais, e elas são muitas, irmãos, o dinheiro também serve para as nossas necessidades espirituais. E eu diria o seguinte, as necessidades da igreja. Mas quais são essas necessidades? Primeiro, irmãos, a pregação do evangelho. Ou também ter um templo, construir um templo, uma igreja, para reunir os irmãos. Construir editoras, manter editoras para publicar a mensagem, para publicar as doutrinas, os livros. Mais ainda, edifícios em geral, escolas, hospitais e para assistência social. Portanto, irmãos, essas necessidades, que são necessidades espirituais, portanto, têm a ver com a igreja, com o trabalho da igreja, com o desenvolvimento da igreja. Esses trabalhos
essas necessidades espirituais também dependem de dinheiro. O dinheiro é realmente muito importante, irmãos. Muito importante. Mas a Bíblia diz que, enquanto importante, o dinheiro também é muito perigoso. Em que sentido o dinheiro é perigoso? Veja, tem 2 versos aqui, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. O Salomão diz assim também, isso também é vaidade. E nós estamos cansados de ver, irmãos, pessoas que têm dinheiro, mas querem mais e mais, e são avarentas, e são egoístas, e exploram os outros para ter mais dinheiro, roubam para ter mais dinheiro. São corruptos para receber propinas, para receber vantagens e ter mais dinheiro. E nunca basta. Nunca basta. Como diz o texto, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Há um outro verso, irmãos, esse é mais conhecido, 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, irmãos, que é a raiz de todos os males, mas é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Nesse trimestre nós vamos estudar, irmãos, sobre o dinheiro, sobre como administrar o dinheiro. Como administrar o dinheiro com, eu diria agora, com inteligência espiritual. É esse o plano de Deus, irmãos. Muitas vezes nós temos preconceito quando ouvimos pregações com relação ao dinheiro. Falam, vem já o pastor atrás do dinheiro. A gente vê também, irmãos, a pregação da teologia da prosperidade, que está fundamentada em receber dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, e dizendo que dessa forma, então, os fiéis, que são grandes doadores, serão prósperos. Não é isso, irmãos, nós vamos aprender nesse trimestre, ou melhor, vamos recapitular nesse trimestre o conceito da verdadeira mordomia, de como devemos nos relacionar com o dinheiro. Como devemos tratar o dinheiro no nosso aspecto espiritual, no nosso aspecto cristão. Bem, a primeira lição chama-se Chamados para a Família de Deus. Nós somos chamados para participar da família de Deus. Veja o verso para memorizar. 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados seus filhos. Quero orar agora, irmãos, nesse momento. Vamos orar pelo estudo desta lição, da primeira lição deste trimestre. Obrigado, Senhor Deus, pela vida e pela saúde. Obrigado porque temos mais um ano pela frente, mais um trimestre de estudo da Tua Palavra, quando vamos estudar sobre como administrar tudo aquilo que o Senhor nos dá. Nos ajuda, portanto, para que tenhamos um ano feliz, um ano de aprendizado, um ano de crescimento espiritual, um ano de alegrias, um ano de realizações. Abençoa-nos, portanto, Senhor, segundo a Tua vontade, é o que eu peço para mim e para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas então veja, irmãos, o verso áureo que lemos, o Senhor nos chama para sermos chamados seus filhos. Que honra, irmãos, sermos chamados filhos de Deus. Os filhos devem zelar pelo nome do Pai. Os filhos devem zelar pelos interesses do Pai. Mais do que ninguém, os filhos têm que zelar por isso. Os filhos têm que cuidar do nome, têm que cuidar do patrimônio da família. Se você tem uma herança, estou falando agora em termos materiais, se você tem uma herança que foi fruto do trabalho do teu pai, você tem que honrar essa herança. Você não pode dissipá-la, você não pode perdê-la, mas você tem que honrar o trabalho do teu pai. O Senhor nos considera como filhos, e como nos considerando como filhos, Ele nos dá responsabilidades para administrar os seus negócios aqui na terra, para administrar os bens que Ele nos dá aqui na terra. Isso foi desde o princípio, irmãos. Lá em Gênesis 2, dos versos 7 a 9, verso 15, nós vemos o Senhor dando atribuições a Adão e Eva. Eles deviam cuidar do jardim, lavrar, guardar.
plantar, cuidar do jardim. O que era? Era alguma coisa que Deus estava dando a eles. Todo aquele jardim, aquele maravilhoso jardim. E eles deviam, então, honrar essa dádiva. Honrar esse presente, cuidando. Eles deviam também nomear os animais. Eles tinham tarefas. Eles tinham responsabilidades diante de Deus. Nós também devemos, irmãos, administrar com sabedoria os recursos que o Senhor nos dá. Os recursos que Ele nos dá, os bens que Ele nos dá. Sabe, irmãos, uma coisa que nós devemos administrar com sabedoria não é uma coisa, são os nossos filhos, a nossa família. O Senhor nos dá uma família aqui na terra, esposa, esposo, filhos, netos, sobrinhos, irmãos. Nós devemos administrá-los de acordo com o plano de Deus. Nós devemos administrar com sabedoria a nossa saúde, cuidando do nosso corpo, não maltratando o nosso corpo através da alimentação errônea ou através do excesso de trabalho ou excesso de exercícios, mas devemos cuidar do corpo que o Senhor nos dá. Devemos cuidar também do intelecto que o Senhor nos dá, estudando a sua palavra, lendo coisas boas, aprendendo coisas boas, praticando coisas boas. Não poluindo a nossa mente com tudo o que há de mal aqui nesse mundo, irmãos, vendo coisas boas. O Senhor quer que nós administremos também a nossa mente. O Senhor quer que nós administremos a sociabilidade. Como é que nós associamos? Com que interesses nós nos associamos? Quem são os nossos amigos? Quem são aqueles que compartilham conosco da nossa vida, das nossas alegrias, das nossas necessidades, das nossas tristezas? O Senhor quer que administremos a sociabilidade. E o Senhor quer também que administremos as finanças. Primeiramente para o nosso sustento, para a subsistência da nossa família, para as realizações da nossa família, mas também para cuidar que essas finanças ajudem e se implementem, sejam aplicadas na obra de Deus, na obra de pregação do Evangelho. Nessa semana nós vamos estudar Somos da Família de Deus, Deus é o dono de tudo, os recursos disponíveis para esta família de Deus, a responsabilidade dos membros da família de Deus, e vamos estudar também sobre tesouros no céu. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós tenhamos muito prazer mesmo em estudar essas lições sobre administração de bens, administração financeira, administração dos bens e dos dons que o Senhor dá a cada um de nós. Que possamos aprender a aplicá-los de acordo com a vontade de Deus e dessa forma sermos felizes. Quero muito desejar a vocês um ano novo agora, o ano de 2023, que se inicia amanhã, um ano de muitas alegrias, um ano de muita saúde, um ano de muitas felicidades, realizações e um ano de crescimento espiritual. Deus abençoe a todos neste novo ano.